Hoje é dia de você tirar dúvidas de aposentadorias, de auxílio-doença, de perícia médica, porque é o dia do INSS. Promulgada em 2019, a reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição. E algumas mudanças começam a valer agora, em 2025. Hoje é dia de você tirar dúvidas de aposentadorias, de auxílio-doença, de perícia médica, porque é o dia do INSS, com a professora, também advogada previdenciarista, doutora Marli Marçal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você, José? Vai começando bem o ano, né? Começamos bem. Começando bem o ano. Agora, quando a gente fala começar bem, para o INSS começa com novidades. Começa com novidade. 2025 a gente tem a alteração daquelas regras de transição, né, que nós tivemos lá na emenda constitucional de 2019. Todo mundo lembra ali em 2019, no finalzinho ali em novembro, a gente teve a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, Jodeva, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, onde ela exigia, como regra geral, que a mulher tivesse 62 anos de idade, o homem 65 anos de idade, e ambos com 15 anos de contribuição para quem estava ali já ingressado na Previdência. O homem que se ingressasse após essa data, 2019, ele vai precisar de 20 anos. Então, mas ali, naquele período, a regra geral que foi estabelecida foi essa. Mas, para as pessoas que estavam contribuindo para a aposentadoria por tempo de contribuição, que era uma aposentadoria melhor, né, uma aposentadoria muito boa para quem tinha começado a trabalhar cedo, criou-se as regras de transição. E todos os anos a gente vai ter essas alterações para as pessoas poderem se aposentar. Uma delas, professor, é aquela que soma a idade mais o tempo de serviço. É justamente o contrário, que as pessoas sempre falam, idade mais tempo de serviço. Você tem que primeiro calcular o tempo de serviço. Esse aí tem que ser 30 anos para a mulher e 35 para o homem. E aí você vai somar a idade. Mas primeiro você tem que cumprir o tempo de serviço, senão você não consegue Então, somar hoje, por exemplo, cumprindo esses dois requisitos, né, qual que é o número que tem que chegar à somatória? A somatória. De pontos, ela é uma regra de transição muito boa, porque ela não tem incidência do fator previdenciário, que é aquele redutor do valor. Vai ter que dar mulher 92 e homem vai ter que dar 102. Então, somando o tempo de contribuição mais a idade, mulher 92, homem 35 anos de contribuição mais a idade, vai ter que dar 102. Por que às vezes você vai escolher essa regra de transição? Você vai falar assim, mas o homem vai estar com 67 anos de idade, passou da regra geral, a mulher vai estar com 60 anos, vai estar quase chegando na regra geral, por conta do valor e por conta da não incidência do fator previdenciário. Então, às vezes, essa regra é boa. E nós temos aquela outra regra. Mas esse é bom para quem tem muito tempo de trabalho. Quem tem muito tempo de trabalho, que aí na hora do cálculo isso vai fazer diferença. Outra regra de transição que também muda agora em 2025 é aquela da regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima. Então, a mulher ela precisa ter, essa vai aumentar 6 meses a cada ano. A mulher precisa ter 30 anos de contribuição mais 59 anos de idade, ou seja, você fez 59 anos de idade. No dia do seu aniversário, agora, em 2025, e você já tem 30 anos de contribuição, você já pode pedir sua aposentadoria. O homem, se ele já tiver, agora, em 2025, 35 anos de contribuição e 64 anos de idade, ele também já pode pedir aposentadoria. O que vai diferenciar uma regra da outra, Jordeva, é somente o valor, o cálculo, que ele vai ter que observar qual que é a regra que fica mais benéfica para ele. As outras duas regras, que é aquelas do pedágio, de pagar o pedágio de 50, de pagar o pedágio de 100, essas regras não mudam, né? Você continua utilizando elas, e nem aquela do direito adquirido. Estou aposentado, vai mudar alguma coisa? Não. Eu tenho todo o direito de aposentar, mas não quis ainda exercer. Posso? Pode, sem nenhuma alteração. Vamos pegar o caso do homem, que tem 64 anos mais 35. Tem 35 anos de contribuição, 64 anos de idade, ele pode se aposentar agora. Pode. Só que se ele esperar mais um ano, ele faz 65. Ele faz 65. Então, às vezes... É melhor ou não? Às vezes, na hora que você... Depende do salário de contribuição que ele tiver. Se o salário de contribuição dele for bom, Jodeva, às vezes compensa ele trabalhar mais um ano. E ele cai na regra geral. Porque aí o cálculo dele vai estar com praticamente, Jordeva, com 95% do valor, porque lembra que a emenda constitucional mudou a forma de cálculo. Então, colocou a regra de cálculo, 60% mais 1% a cada ano que passar de 15%. Então, eu preciso ter muito tempo de contribuição para eu não pegar só 60%. Então, a regra geral é que 60%. Se eu trabalhar só 15 anos, 60%. Tem algum modelo desses aí para a pessoa se aposentar hoje com o teto?
Alguém consegue chegar no teto? Muito difícil, Jordevar, muito difícil. Por quê? A não ser que essa pessoa ela tenha um longo tempo de contribuição, essas contribuições dela, a maioria delas tenha sido no teto, porque eu vou somar todo o tempo de contributivo dela de julho de 94 para cá. Desde o início do Plano Real, eu vou somar 100%, foi o que a Emenda Constitucional 103 fez. Você soma 100% disso aí, você já coloca 60%, mais 1% para cada ano que passar de 15%. Então, essa pessoa precisa ter muito tempo de contribuição para eu poder, para esse 100% dela, dar 100% aqui. A partir de 94. E se a pessoa, por exemplo, começou a trabalhar antes? Ela vai começar a trabalhar antes, mas para fins de período de base de cálculo, só vai usar a partir de julho de 94, que é a revisão da vida toda, que era que as pessoas queriam, incluir o que era antes de 94. E aí o porque tem 30 anos, se a gente contar, de 94 para cá. Tem. Aí ele tira 15 anos e depois 1% a cada ano. Exatamente. Então, você já perde muito na largada, Jordevar. Você já perde 40% ali na largada, a hora que você somar tudo. Você soma tudo, você perde já 40% na hora de iniciar o cálculo. Ou reforma maldosa, hein? Ou reforma maldosa, viu, Jordevar? Eu espero que em 2025 a gente não tenha tanta alteração com relação à Previdência Social que seja tão maléfica. Apesar de que hoje o governo já anunciou um novo pente fino para as aposentadorias por invalidez, quer mesmo economizar 800, quer pegar 800 mil benefícios para revisar, para poder economizar 10 milhões. Se esse pente fino for justo, pegar só os malandros, aí tudo bem, né? Mas a questão nem sempre pega, tem muita injustiça. Tem, não tem? Tem muita injustiça. E se a pessoa tiver, por exemplo, ela realmente estiver precisando se enquadrar, mas aí de repente vem o pente fino e corta o benefício dela. O que ela faz? Ela faz uma nova perícia para poder ver se... Mas ela tem que estar documentada. Tem que estar com relatório médico atualizado, tem que estar com exames médicos atualizados, comprovando a situação dela agora. Porque tem gente, Jordevar, que quando aposenta por invalidez, ele simplesmente vai ao médico, continua tomando medicação, continua fazendo tratamento, mas não se documenta. Precisa ir documentando. A aposentadoria por invalidez. O nome dela é aposentadoria por incapacidade permanente. Embora tenha esse nome, ela não é permanente. Ela vai ser revista. Quer dizer, a incapacidade é permanente, porém... A aposentadoria pode ser suspensa. Pode ser suspensa a cada 2 anos quando passar pela revisão. Então, se negou no INSS, você fez uma nova perícia, você não passou naquela perícia, você vai entrar na justiça, que na justiça, para a invalidez, é mais benéfico. Professora, o Francisco mandou uma pergunta aqui, ele quer saber quanto tempo leva para um juiz determinar, por exemplo, o resultado de um processo judicial do INSS. Ele fez a perícia judicial em setembro do ano passado, o perito tem 1 ano e meio. Aí é que ele coloca mais ou menos assim, mas até agora não recebeu resposta. Em setembro, né, do ano passado. O juiz é a única pessoa que não tem prazo. Todo mundo tem prazo, o advogado tem prazo, o INSS tem prazo, mas o juiz ele não tem prazo para sentenciar um processo. O CNJ fala que tem que ser em 90 dias, mas isso quase nunca acontece, Jordevar. É um número muito grande de trabalho e um número muito pequeno de servidores que eles têm. Então, normalmente não tem esse prazo. A Justiça está de recesso agora, a Justiça só volta a funcionar a questão dos prazos a partir do dia 21 de janeiro, então o prazo ele não tem, não. Doutora Marli Marçal, obrigado. Feliz Ano Novo. Eu que agradeço, Jordevar. Feliz Ano Novo para você e para quem está nos assistindo. E que eu desejo que nós não tenhamos nenhuma alteração maléfica mais para a Previdência Social, pelo menos em 2020. Só mudança boa. Só mudança boa. Promulgada em 2019, a reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição. E algumas mudanças começam a valer agora, em 2025. O repórter Fabrício Julião explica para a gente que alterações são essas. Olá a todos que nos acompanham ao vivo no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. A reforma da Previdência, que foi promulgada em 2019, estabeleceu uma transição para as mudanças nas regras de aposentadoria. Em 2025, das 4 regras, então, que foram propostas, há 2 mudanças, há 2 alterações. Entre elas, a primeira está relacionada à elevação progressiva da idade mínima para se aposentar. A partir de 2025, para ter o benefício, as mulheres têm que ter 59 anos no mínimo e a idade para ter a contribuição, então, necessária e conseguir, assim, retirar o benefício, pedir a aposentadoria. Já para os homens, a idade mínima agora é de 64 anos. No ano passado, em 2024, a idade era de 58 anos e meio para as mulheres e 63 anos, e 6 meses para os homens. Então, a reforma da Previdência, que tem essa progressão em relação à idade mínima para se aposentar, 6 meses a cada
ano. O tempo mínimo, né, exigido de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Agora, a outra mudança está no sistema de pontos. O sistema de pontos que também funciona como uma forma das pessoas conseguirem se aposentar o quanto antes, ele funciona da seguinte forma. Cada ano, né, cada ano de idade do contribuinte mais o ano de contribuição equivalem a 1 ponto. Então, ao todo, ali há uma somatória para ver, então, se o contribuinte já pode se aposentar e pedir o benefício ou não. Em 2025, os pontos necessários para os homens são 102, enquanto para as mulheres são de 92. O aumento progressivo a cada ano em relação ao sistema de pontos, ele vai ser interrompido quando chegar a 100 pontos para as mulheres em 2033 e para 105 pontos para os homens em 2028. No caso da aposentadoria somente por idade, também haverá aí, será interrompida, né, a contagem quando haverá a idade mínima de 62 anos para as mulheres se aposentarem e 65 anos para os homens até 2031, quando as mulheres chegarão até essa trava. Então, mais tempo, né, para as pessoas se aposentarem. Com o passar dos anos, é o que foi aprovado na reforma da Previdência, e esse ano temos essas duas mudanças, uma em relação, né, à elevação progressiva da idade mínima para se aposentar e a outra em relação ao aumento nos pontos no sistema, né, de pontuação para poderem pedir o benefício.